Olá, estudantes do 9º ano! Neste vídeo, vamos falar sobre o saldo trágico da guerra. Essa imagem que está, aliás, na sua tela mostra um pouco disso. Esse é o cemitério de Douaumont, na França, onde estão mais de 130 mil soldados desconhecidos mortos na Primeira Guerra Mundial. Os danos às vidas são imensos numa guerra, são os maiores danos. Além dos danos à economia, à cultura de um país, de uma região, mas as perdas humanas que não têm retorno, marcam muito o final de uma guerra. E a Primeira Guerra Mundial trouxe 10 milhões de mortos como saldo e mais de 20 milhões de feridos. Uma outra questão ainda envolvendo a área social é a questão dos órfãos. Quantos órfãos ficam de uma guerra? Este cartaz francês de 1918 chamava atenção para isso, onde a frase ali em cima, há em vosso coração um lugar para nós, e uma cena de uma cidade destruída em chamas, e os órfãos ali pedindo atenção. Então, o drama da vida humana é imenso numa guerra, não só para os civis, para os soldados, obviamente, também, como nessa pintura aí, Envenenados, de John Sargent, de 1919, que mostra aí soldados atacados aí por gases químicos. Então, esses soldados aí com os olhos atingidos, caminhando em meio a tantos outros soldados mortos. O drama da vida para os soldados também é grande numa guerra. Então, uma guerra traz muitos e muitos prejuízos. E não só os prejuízos econômicos, como os prejuízos nas vidas das pessoas tão atingidas. A partir da Primeira Guerra Mundial, aliás, as guerras passaram a atingir boa parte da população do país, não mais os soldados que iam para o campo de batalha, não mais aqueles que iam diretamente para a disputa, mas também os civis atingidos. A Primeira Guerra Mundial, ao seu final, teve o Tratado de Versalhes. A guerra terminou com a vitória da Tríplice Entente, e nesse Tratado de Versalhes, a Alemanha foi considerada culpada, tendo grandes perdas econômicas, militares. A Alemanha foi, além de estar arrasada pela guerra, também humilhada por este Acordo de Versalhes, que destruiu aí mais um pouco a economia alemã. Além disso, os impérios otomano e austro-húngaro foram desmembrados, faziam parte da Tríplice Aliança derrotada, e foram desmembrados ao final da guerra, gerando novos países, o surgimento de novos países, além de, no momento que a Rússia desistiu da guerra, no final de 1917, e assinou o acordo de Brest-Litovsk com a Alemanha no início de 18, a Rússia também perdeu territórios, formando novos países, e você tem na sua tela as linhas em vermelho aí na sua tela do mapa, mostrando aí os novos países surgidos com o final da Primeira Guerra Mundial, com os acordos de final da guerra. Uma outra questão que veio também com a guerra é a interferência estrangeira no Oriente Médio, principalmente causada pela França e pela Inglaterra nos territórios que eram do Império Otomano. Interesses principalmente em áreas de produção de petróleo, uma grande fonte de energia aí que os países industrializados se interessavam. E aí nós temos a disputa entre palestinos e israelenses, muçulmanos e judeus nessa área, então Israel e Palestina, nessa área do Oriente Médio, que chegamos a 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, ao plano de partilha, encabeçado pela ONU, onde previa a criação de 2 estados nessa mesma região, um estado palestino e um estado israelense. Porém, em 1948, somente Israel saiu do papel. Só Israel foi criado, e isso levou a uma série de conflitos entre árabes e israelenses na região. E em 1993 houve um acordo de Oslo que não foi cumprido, um acordo pela paz na região que não foi cumprido. E essas disputas acontecem ainda atualmente, disputando a região. Falta a criação da Palestina, apenas Israel foi criado na região. Então os confrontos parecem ainda estar muito longe do fim. Nesse vídeo, nós falamos sobre o saldo trágico da guerra. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!